Senhor estará ministrando aos nossos corações nessa noite. Desde já te peço que o Senhor dê à pastora Jo a capacidade de liberar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus, desde já eu peço, Senhor, que tu venhas, ó Deus, ajudando a tua filha, a tua serva, para que então, ó Deus, tudo aquilo que venha para atrapalhar, todo impedimento, seja agora barrado, parado e marionetado por ti, Deus, amarrado em nome do Senhor Jesus. É isso que nós oramos e abençoamos já a tua serva e tua filha, que já é abençoada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Antes, eu gostaria de justificar o bispo, ele não está presente, porque ele fez uma viagem a trabalho, mas amanhã, até o horário do almoço, eu acho que já esteja aqui em Paranaíba. E também nós queremos apresentar os visitantes, né? Hoje nós temos um visitante, Felipe. Seja bem-vindo, Felipe, em nome de Jesus. Sinta-se bem em nosso meio. A casa é tua, viu? Que se os irmãos são felizes com a vida do Felipe, vão aplaudir Jesus pela vida dele. Temos também a nossa irmã, que é a segunda vez, né? Aqui nós temos um lema. A primeira vez é visitante, né? Com os bebezinhos. A segunda é simpatizante. A terceira já é ficante, né? Louvado seja Deus por isso. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 8. Hoje o tema é uma vida dirigida pelo Espírito do Senhor. Louvado seja Deus. Às vezes, a gente pensa que ser dirigido pelo Senhor é algo assim para alguns, né? Mas ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus é para todos nós que temos a marca do sangue de Jesus, né? Quando nós confessamos o Senhor envia o seu Espírito para dentro de nós. E nós precisamos aprender a ser dirigido por Ele. Que o Senhor nos dirige, Ele nos comanda. Muitas vezes a gente pensa que ouvir a voz de Deus é ouvir a voz audível como de alguém. Às vezes Ele fala assim, né? Às vezes Ele fala dessa maneira. Mas a maioria das vezes nós sentimos aquela informação forte dentro de nós. O exemplo disso é quando nós vamos preparar uma palavra, quando Deus te dá a oportunidade, não é assim? Você prepara uma palavra, você olha para a palavra, você está vazia, como um livro em branco. De repente, você lê, o Espírito Santo brota uma novidade, você olha para a palavra e já consegue novidade para dentro de nós. Nós sabemos que isso é o Espírito Santo que está falando. Então, é dessa maneira que Ele fala conosco. Então, nesse Espírito, nós vamos hoje aprender um pouquinho como ouvir o Espírito Santo. Porque a Bíblia também fala, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que nós não podemos extinguir o Espírito Santo, ou seja, anular o Espírito Santo nas nossas vidas, porque Ele é que vai nos dirigir. É Ele que vai falar conosco, Ele que vai nos orientar e nos guiar através da sua palavra. E o próprio Jesus também, eu estou fazendo essa introdução para a gente entrar no texto. O próprio Jesus disse que quando ele estava indo, quando ele completou o seu ministério aqui na terra, ele falou que o Pai enviaria um outro Consolador, que é o Espírito Santo, em nome dele, para que ele nos ensinasse, que não era necessário que ninguém nos ensinasse coisa alguma, porque ele mesmo ia nos ensinar e nos fazer lembrar de tudo aquilo que o Senhor Jesus deixou escrito, ensinado para os seus discípulos. E o Espírito Santo tem essa função de ser o nosso parceiro, né, na palavra dele, ser o nosso parceiro, nos orientador em todas as coisas. Então, nós precisamos aprender a ser sensíveis ao Espírito de Deus, porque Ele não só nos conduz no momento da palavra, mas Ele também nos guia. O interesse do Senhor é nos dirigir, nos conduzir em caminhos planos perante o Senhor.
Então, você que está com a Bíblia aberta, em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Esse Abba, Pai, no aramaico quer dizer meu Pai, ou o Pai. Quando a gente clama, falando com propriedade, né, que o nosso Deus, Ele é nosso Pai. É o Espírito Santo dentro de nós que nos traz essa parceria de unidade com o nosso Senhor. Vamos continuar. E o mesmo Espírito testifica, ou seja, testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, o que nós estamos aprendendo aqui hoje? Agora nós vamos esmiuçar esse texto, mastigá-lo, para a gente entender um pouquinho mais. Aqui está dizendo que todos os que são guiados, olha a importância de ser dirigido, de dar importância para o Espírito que está aí dentro de você. Ele mora dentro do seu espírito. O espírito o homem é composto de espírito, alma e corpo. O espírito é a morada do Espírito Santo. Ele mora dentro do nosso espírito. O nosso intelecto, a nossa alma é nosso intelecto, nosso pensamento. Então, e o corpo é a casa, né, do nosso espírito, a casa do Espírito Santo e também a casa do nosso inteiro, né, da nossa alma, junto com o Espírito, que torna a nossa pessoa. Então, veja aqui que o Espírito Santo, ele está dentro de você. O que nós temos que aprender é dar importância para esse Espírito que mora dentro de nós, para que ele tenha a oportunidade de ser nosso parceiro em tudo, porque ele vai nos ajudar. Como o provérbio cita lá, que a lâmpada, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E nós somos guiados, né, por essa lâmpada do Senhor, porque no espírito do homem é onde está o Espírito de Deus. Versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Gente, isso aqui é tremendo. Não recebeste um espírito de escravidão ou de servidão, de sofrimento, mas nós recebemos de Deus um espírito de adoção de filhos. Então, quando o Senhor nos dá o seu Espírito Santo, nós passamos a ser o quê? Filhos de Deus. Esse texto, ele é rico demais, porque ele traz a clareza que nós somos, mesmo no nosso natural, o Senhor nos escolheu morar dentro de nós, e Ele nos deu o seu Espírito Santo, fazendo de nós o quê? Nós vamos ver aqui um pouco mais adiante, que como herdeiro de todas as glórias do Senhor, e co-herdeiro da pessoa de Jesus Cristo. Assim como nós estamos vendo aqui, que Jesus Cristo sofreu privações, Ele está dizendo que nós também podemos passar por provações, mas assim como nós somos participantes na dor, nós somos também na glória do Senhor Jesus. Então, olha que coisa tão rica. Nós somos herdeiros de Deus, a partir do Espírito Santo que está dentro de nós. Louvado seja Deus. E nós somos co-herdeiro. Tudo que existe de maravilhoso no céu
é nosso através da pessoa de Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus nos adotou. Ele trouxe o seu Espírito e nos tornou como irmãos, participantes dos céus, participantes de Jesus Cristo. E nós temos, então, fomos adotados. Sabe o que é ser adotado? Gente, olha, vou dar um exemplo, até o contrário, porque normalmente as pessoas pensam que o filho legítimo, é claro que ele é o legítimo, né? Eu quero trazer a ideia aqui, é porque o adotado, ele recebeu a mesma participação. Então, o adotado, ele tem mais a agradecer, porque ele vai receber tudo sem ter direito. Ele foi adotado, ele recebeu o direito legal de ser filho do próprio Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, nós somos esses adotados pelo Senhor Jesus. Então, nós temos maior honra a dar ao Senhor, porque nós somos adotados, alguém que não tinha nos desprezado, e o Senhor resolveu nos acolher. Ele resolveu nos acolher e tê-lo como pai, como diz assim, meu pai, Abba, pai, quer dizer, meu, ele é meu pai, com grande propriedade. Isso é muito rico, porque muitas vezes, se a gente olhar para o lado, bom, eu sou um adotado, não tem, nós temos até mais valor, porque o filho, ele já é dele tudo aquilo. O adotado não, ele ganhou de graça, ele recebeu toda aquela herança, nós somos, a Bíblia aqui está dizendo, nós somos herdeiros, sabe o que é herdar? Herdar toda a glória dos céus, através dessa adoção de filhos que Deus nos deu, através do Espírito Santo que Ele nos deu. Louvado seja Deus. Paulo está repetindo aqui, mas dando uma roupagem nova, diferente, uma compreensão melhor aqui. Capítulo 4 diz assim, Gálatas capítulo 4. Digo, pois, que em todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de ser servo ou escravo, né? Ainda que seja senhor de tudo, mas ele está debaixo de tutores, de curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos espirituais, estávamos reduzidos à servidão, ou seja, à escravidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob o jugo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito Santo, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, ou seja, meu Pai. Então, veja aqui está bem claro que diz que mesmo o herdeiro, sendo criança, ele está debaixo de algum tutor. Mesmo ele sendo o herdeiro de tudo, ele continua no mesmo patamar de servo. Ele não difere em nada do servo, porque ele não pode mandar. Mas através do Filho de Deus, nascido de mulher, debaixo do jugo da lei, ele veio e nos resgatou e deu o seu Espírito. Paulo está falando a mesma coisa que ele falou em Romanos, só que dando assim, ampliando o nosso entendimento, porque aqui ele está dizendo que ele veio para nos remir, ou seja, nos resgatar, que nós estamos debaixo de maldição, de escravidão, e para que nós recebemos a adoção, para sermos filhos de Deus e poder chamar o Senhor de meu Pai. Versículo 7 diz assim,
assim que já não és mais servo. Veja, já não somos mais servos, mas filhos. Se és filhos, és também herdeiro de Deus por Jesus Cristo. Então veja aqui que Paulo está dizendo a mesma coisa, mas trazendo uma clareza um pouco maior, dizendo que mesmo o proprietário de toda a herança, mas enquanto ele é criança, ele está debaixo de um jugo, né? Mas depois que ele cresce, né, ele torna-se herdeiro no tempo determinado do Pai. E esse tempo determinado do Pai chegou para nós através da pessoa de Jesus Cristo e nos transformou em filhos de Deus e herdeiro de todas as bênçãos espirituais e tudo aquilo que Deus acrescenta nas nossas vidas. Vamos lá para Salmo de número 32. Louvado seja Deus. Aqui o salmista vai nos ensinar como ser guiado por esse Espírito maravilhoso do Senhor. Versículo 8, Salmo 32, versículo 8. Glória a Jesus. Diz assim: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Vamos agora entender o que é. Aqui está instruir e ensinar. Eu vou pegar ensinar primeiro. Ensinar, o que é ensinar? O que o salmista está dizendo aqui? Que o Espírito Santo ele nos ensina. Ensinar é transmitir conhecimento para a formação ou desenvolver um caráter intelectual. Então, aqui o salmista está dizendo que ele vai nos ensinar o que? A sua palavra. Vai injetar em nós a palavra de Deus e formar o nosso caráter. Esse é papel do Espírito Santo que está dentro de você, que está dentro de nós, que o Senhor nos deu, ele vai nos ensinar. Agora, instruir-te-ei é a mesma coisa com maior profundidade. É aquela pessoa instruída que já, além de andar no conhecimento do Espírito Santo, da sua palavra, ele ainda dá frutos, ele ainda produz em atitude esse ensino da sua palavra. É isso que o Espírito Santo faz conosco e deseja fazer. Por isso que nós temos que aprender a prestar atenção no que o Espírito diz. Não é, como eu falei no começo, o Espírito não é privilégio de alguns, mas é um direito de todos que são filhos de Deus. Diz aqui, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho em que deves seguir, né? Olha que algo tremendo. Guiar-te-ei com os meus olhos. Gente, essas três coisas aqui é tremenda. Instruir, ensinar e guiar. Guiar, falei que ensinar é injetar na pessoa o conhecimento, formar um caráter. Instruir é alguém ser tão cheio daquele ensino que ele transborda em atitude o ensino que foi trazido. E ser guiado, guiar-te-ei com os meus olhos, é estar presente contigo para onde quer que ele queira te levar pelo caminho dele, pelo caminho através da sua palavra, pelo caminho certo. Louvado seja Deus. Porque muitas vezes o Espírito Santo, ele não só faz o papel de abrir a Escritura, ensinar a palavra de Deus para nós,
como Ele nos guia nas coisas simples e circulares da vida, as coisas do nosso dia a dia. O Espírito Santo, Ele quer fazer parte, Ele quer nos instruir, Ele quer nos ensinar, tem algo a ser feito. Ora ao Senhor, Senhor Jesus, estou no caminho certo, eu posso fazer isso ou aquilo, eu posso ir a tal lugar. Isso é ouvir o Espírito Santo, é dar ouvido à instrução, dar ouvido ao ensino e ser guiado pelo Espírito de Deus. Versículo 9 fala algo muito importante: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não se atire a ti. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo para nós não extinguir o Espírito Santo da nossa vida e andar e ser controlado por Ele com cabresto e freio sem entendimento. O Espírito Santo, Ele quer ser parceiro conosco, Ele quer andar e nos orientar e nos guiar. Ele não quer agir conosco como a gente age com os cavalos, que precisamos colocar um freio na boca, né? Precisamos colocar um cabresto para que nós venhamos a ter o controle deles, né? Aqui o Senhor está dizendo para nós não sermos como o cavalo e nem os mulos que precisam de cabresto. Precisa de alguém estar ali puxando ele, agredindo ele, para ele caminhar na direção que o seu condutor quer. Mas muitas vezes nós, servos de Deus, agimos desta forma. Nós, às vezes, somos guiados pelo cabresto, porque o amor de Deus é tão grande sobre as nossas vidas, que nós não damos importância para o Espírito que está aqui dentro, o Espírito que quer nos conduzir, né? Ele está aqui dentro, nós não damos importância para ele. O Senhor precisa colocar cabresto em nós, para nos conduzir, nos livrar do mal, né? Então o Senhor está dizendo, porque não podemos ser como ele. O exemplo disso nós temos João Batista, naquela passagem que o próprio Jesus falou que todo homem nascido de mulher, todo não houve maior do que João Batista. Porém, os que são o menorzinho no reino de Deus, que consegue ouvir o Espírito de Deus, ele é maior do que João Batista. É interessante que lá no 12 diz assim, ó, desde os dias de João Batista até agora, Jesus está falando, até agora se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. O que é que nós estamos sendo aqui? Igualzinho que o salmista diz aqui. Estão sendo como esse cavalo e como esse burro, essa mula que está sendo conduzido pelo cabresto. Jesus está falando aqui, ó, ele que está dizendo que até agora, desde os dias de João Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus. Por que faz violência? Porque nós estamos sendo conduzidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, sem entendimento. Sem entendimento. Por isso que o Senhor, hoje, Ele fala comigo e fala com você. Nós temos que aprender a dar um espaço para que o Espírito seja o nosso parceiro em tudo que nós formos fazer, né? Louvado seja Deus. Em tudo, todas as coisas, precisamos buscar a orientação do Senhor. Eu quero trazer um exemplo. Gente, o livro de Esther. No livro de Esther não se lê, não se fala o nome de Deus. Mas para mim, é o livro que retrata a forma como Deus conduz a sua história, o seu povo. Porque ali a gente vê dois personagens que não pregou a palavra, mas de uma fé autêntica, que é Mardoqueu e Esther. E temos o personagem de Satanás em Amã, né? Eu acho interessante que todos conhecem a história, eu vou só citar por alto. Naquele tempo, aquele rei Assuero, Xerxes, né?
ele dominava sobre o mundo estava sob o domínio dele. 127 províncias, né? Desde da Índia, era o mundo que existia na época. Ele dominava. E é interessante que uma pessoa comum que estava na cidadela de Suzã, que fala até cidadela, que é algo pequeno, né? Cidadela de Suzã foi escolhida. Mas aqui eu quero destrinchar um pouquinho para a gente entender. A gente acha que aconteceu tudo de um dia para o outro, né? Mas não. A Bíblia relata que depois que a rainha foi destronada, né? Não, depois disso, já no terceiro ano do reinado de Assuero, no terceiro ano, é que veio o conselho dos príncipes para ele escolher moças virgens de todo o seu reino, de todo o mundo. Então, veja, e nós vimos lá no capítulo, se não me falha a memória, no capítulo 7, que fala que no 7º ano do rei Assuero é que Esther foi apresentada. Então, veja que se passaram o quê? 4 anos. Mas 1 ano foi de embelezamento. Então, veja que nesses 4 anos antes dela, todas as moças virgens de todo aquele reino, de 127 províncias, que são muitas, era o mundo inteiro de então, de todas as nações, por assim dizer, para entender, foram convocadas. Mas Esther ficou 4 anos, já tinha passado virgens e virgens e virgens e virgens. Quer dizer, olha quantas mulheres belíssimas, lindíssimas não passou, né? Mas Deus está no controle da história e do seu povo. Deus está no controle. É isso que eu quero dizer para você hoje. Porque Deus controla a vida. Deus controla a nossa vida, mesmo que nós não temos o entendimento. Ele controla. No 7º ano do rei Assuero, já 4 anos, 3 anos passaram, 1 ano de embelezamento, vai Esther. E de todas essas que passou, nenhuma Deus permitiu que ficasse. Talvez tinha mulheres até mais bonitas do que Esther. Que Esther era uma, como é que chama a pessoa que é da roça, assim, aqui? Camponesa. Esther era uma camponesa, era uma pessoa, mulher simples. É claro que formosa, linda, o brilho do Senhor, o brilho do Espírito Santo, o favor de Deus estava sobre ela. Gente, como eu gosto dessa palavra, o favor de Deus. O favor de Deus é tudo na vida de uma pessoa. Uma pessoa, quando tem o favor de Deus, ela não é nada em si, mas quando ela tem o favor de Deus, as pessoas olham para ela e vê algo importante, vê algo grande, vê o Senhor. Então, Esther tinha o favor de Deus sobre a vida dela. Na hora que ela foi apresentada, ela recebeu a coroa. Agora, vamos ver o que aconteceu depois disso. Um grande levante do inimigo chamado Amã, né, ou Ramã. Veja que se levanta para destruir toda a nação de Israel. Todos conhecem essa história, eu só estou citando para a gente entender como Deus trabalha, como Deus faz, mesmo que a gente não tenha entendimento, Deus está trabalhando, fazendo, né? E levantou para destruir, se fosse só para escravizar, como a própria Esther fala para o rei no primeiro banquete, né? Se fosse só para ser escravo, ela até que aceitava, mas não, era para extinguir, aniquilar, acabar com todo, tanto criança, mulheres, tudo, acabar com a nação judaica naquele reino. Então, veja que Deus está ali cuidando da Esther. E diz, e sabe que no 5º ano do reinado dela, de rainha, é que aconteceu. Na mesma, agora aqui que eu quero a coisa mais linda, que a gente só vê em filmes. Coisa sobrenatural acontecer numa mesma noite. Veja que houve todo aquele jejum, toda aquela convocação. Esther entra na sala do rei. Deus poupa ela. Novamente o rei acha o favor de Deus na vida de Esther. Poupa ela. E ela